Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje eu vou comentar as leituras concluídas no mês de agosto de 2023 e fiquei só nos fininhos porque esse foi o mês do nosso curso, né, do curso de Sonhos, Literatura e Psicanálise, então fiquei assim numas leituras mais modestas. A primeira leitura que eu vou comentar eu fiz em parte por causa do curso, que foi um livro sobre remédios Varo, um livro que eu li no Kindle em espanhol. Eu vou deixar a capa aqui porque ele parou de abrir no meu Kindle, não sei porquê, eu comprei ele no celular, como ele é um quadrinho, eu li no celular por causa das cores, né, por causa das imagens. Mas o nome é La Mágica Vida e Obra de Remédios Varo, ou Remédios Varo, meu espanhol de centavos, né, que seria a vida e obra mágica de Remédios Varo, que foi uma pintora catalã que viveu muito tempo no México, né, se radicou no México no período da guerra. E esse quadrinho é um quadrinho biográfico de autoria de Silvana Ávila. Esse quadrinho, eu gostei muito das imagens dele, das informações que eu obtive ali, porque eu sou muito admiradora da pintura da Remédios Varo. Tem um quê de onírico, a Remédios Varo se utilizava também dos seus sonhos, né? Então, do ponto de vista das informações biográficas, é uma boa introdução. Mas eu achei o texto é pouco instigante, sabe? Tem uma coisa meio de como se a Remédios Varo falasse da própria vida, né? Como se esse quadrinho fosse narrado por ela própria, inclusive depois da fase que ela morreu. Mas em alguns momentos eu achei o texto meio, não sei explicar, um texto que não é tão instigante, aquele texto que prende, assim. Mas ainda assim eu gostei muito de ler, gostei muito da utilização das ilustrações, porque elas procuram dialogar com a obra da própria Remédios, né? Então trazer alusões à pintura dela, que é uma pintura muito impressionante. Em seguida, eu li Não Sou Ninguém, da Emily Dickinson, foi leitura do nosso projeto Ferrante Indica e também discutido no nosso clube de leitura, saiu pela editora da Unicamp, com tradução do Augusto de Campos. Já fiz resenha para ele aqui no canal. A Emily Dickinson é uma poeta de quem eu gosto muitíssimo. Essa é uma edição que eu acabei comprando, porque eu tinha a edição anterior, essa aqui é a revista ampliada, então o Augusto de Campos fez algumas outras traduções. E ele é um dos tradutores icônicos, né, da Emily, que foi essa grande poeta norte-americana do século XIX. Uma poeta que trabalhou muito a forma curta, né, o epigrama. Era uma ótima criadora de enigmas, mas também uma poeta que conseguia dizer muito em poemas curtinhos, uma poeta que fazia um uso muito específico da forma, né, dos travessões, nos substantivos iniciados com maiúsculas, no ritmo, enfim, uma poeta que eu gosto muitíssimo, que tratou muito sobre solidão, sobre morte, sobre o próprio fazer poético. Quem quiser saber mais, dá uma olhadinha no vídeo, que eu acho que vale a pena. Em segundo, eu li outra poeta. Esse foi um mês com bastante poetas, né? Quem acompanha aqui sabe que eu gosto muito da Ana Martins Marques. Tem resenha para vários livros dela aqui no canal. E saiu recentemente uma plaquete dela pelo Círculo de Poemas, que agora tá fazendo essas capinhas azuis, né? No primeiro ano eles fizeram capinhas vermelhas e agora capinhas azuis. O nome do livro é De Uma a Outra Ilha. Eu diria que esse livro ele é uma espécie de poema longo composto por fragmentos, por pequenos pedaços. Alguns poemas funcionam sozinhos, mas eu tenho a impressão de que esse é um livro que ele faz sentido quando você lê inteiro. Então é como se fosse um longo poema, em princípio em torno da figura de Safo, né, essa poeta da antiguidade, para quem nos restou basicamente fragmentos da sua poesia, né? Se eu não me engano, só um poema dela inteiro sobrou. E o que a Ana Martins Marques vai fazer, essa poeta mineira, é fazer uma conexão entre a figura da Safo, então essa mulher da antiguidade, que também teve uma experiência de exílio, né? Ela era da ilha de Lesbos, provavelmente esteve exilada com a família na Sicília, e com o fato não só dela ter sido uma poeta, mulher e exilada, com o fato de a gente só ter esses fragmentos dela. Então também dela ser uma figura cujo conteúdo que a caracteriza, né, que a faz ser lembrada, é todo muito fragmentado. E aí ela vai fazer uma relação de Safo com os imigrantes da atualidade, muitos dos quais procuram chegar à Europa pela ilha de Lesbos. A Ana faz uma espécie de resgate aqui também do fato de que a cultura grega, cultura mediterrânea, ela está muito ligada não ao Ocidente, e então criando um certo parentesco com esses imigrantes, e mostrando que esses imigrantes, como Safo, são pessoas
de vida fragmentada também. Então, né, de uma noção de lar fragmentado, de memória fragmentada, de pertencimento, né, fragmentado, e pessoas cujas notícias chegam até nós por uma certa lógica de escombros, né? Então, de cadáveres ou de coletes salva-vidas, de pessoas reunidas em campos de refugiados. Então, existe esse pensamento, né? Essa conexão que a Ana tenta fazer entre a vida dos refugiados e a figura da Safo. Como eu não fiz vídeo, não vou fazer, as plaquetes costumam ser livros assim bem fininhos, eu só vou ler alguns poemas para vocês terem um gostinho, alguns fragmentos desse longo poema. Seus poemas nos chegaram em pedaços, quebrados como vasos de cerâmica ou conchas espatifadas na praia. Palavras como ilhas, cercadas de silêncio por todos os lados. Um outro fragmento, ela diz: nascida em Lesbos, é possível que Safo tenha sido obrigada a se exilar na Sicília, com sua família por volta de 590 a.C., provavelmente por razões políticas. A 10ª musa segundo Platão. De uma outra ilha, cercada de água e luz como uma cabeça, por uma grinalda. Um outro fragmento mais perto do final. Foi aqui nesta ilha que alguém trançou palavras como cabelos, e se não inventou amor, inventou algo do amor e o chamou doce amargo, afrouxa membros, impossível de resistir. De algum modo traduziu suas línguas antigas como a rocha vulcânica traduz a lava do vulcão. Esse fragmento também diz respeito, né, aqui o doce amargo, afrouxa membros, aos ensaios que a Anne Carson fez sobre ela, né, sobre as traduções da Anne Carson e os ensaios da Anne Carson. Num outro momento, mas vou ler agora uns fragmentos relativos à imigração contemporânea. Cemitério marinho, o mar come carnes e as devolve espumando, a rotas. Cobra que num bote abate gente, brilhando, brilhante, azul, azuis. Agora, cada vez que abro o Facebook, surgem entre as postagens vídeos sobre acampamentos, crianças, tendas brancas e azuis, sem som. Eles começam a rodar sozinhos. Então é isso, gostei bastante. Não é meu livro favorito da Ana, mas eu gostei muito da proposta, achei bastante interessante. Em seguida eu li o Cinzas na Boca, livro da Brenda Navarro, que eu li no Kindle. Né? Essa capa é bem bonita, vale a pena vê-la colorida, se eu lembrar eu deixo aqui para vocês darem uma olhada. Tradução da Júlia Dantas e edição publicada pela Dublinense, com a orelha da minha amiga aqui, booktuber, a Jéssica Matos. Livraço, ele foi leitura para o Leia Mulheres, eu acabei indo para o Leia Mulheres sem completar, mas completei a leitura no dia seguinte. Livraço, nunca tinha lido nada dessa autora. Brenda Navarro é mexicana, é um livro sobre uma mulher que está vivendo o luto pelo seu irmão que se suicida. Ele era um irmão mais novo, eles têm uma família super disfuncional aqui. Esse romance ele vai tratar da história do México contemporâneo, da violência absurda que acontece lá e de uma presença muito grande tanto do narcotráfico quanto das milícias e de como essas coisas se misturam, assim, um pouco parecido com o Brasil, né? E de como isso afeta as famílias mais pobres e de toda uma cultura de silenciamento, de violências que as pessoas não têm como denunciar e que estão, assim, orgânicas na vida das pessoas. E como essa família, de certo modo, dá um jeito de sair do México e ir para a Espanha para viver uma situação também não muito agradável, talvez outros problemas diferentes, que é você ser um imigrante latino na Espanha, encarar toda a xenofobia, toda a falta de oportunidade, porque as pessoas acham que imigrantes latinos só podem, né, em especial as mulheres, trabalhar com faxina e cuidado, né, cuidar de pessoas idosas, de pessoas doentes. Existe toda uma cultura de desconfiança. Então foi um livro que me emocionou muito, que me tocou muito. É um livro muito triste, é uma história muito forte. E ele vem naquela linguagem, sabe, que não tem muita marcação. É tipo um jorro, muita colorialidade e sem muito aquela marcação do diálogo, né? Quem fala, quem não fala, me lembrou em certo sentido a Fernanda Melchor, outra autora mexicana muito boa, que escreveu Temporada dos Furacões. E me deixou muito pensando em como as autoras latinas têm trazido a brutalidade para a literatura de uma maneira que não sei se os homens têm feito, tá? Isso aqui é uma coisa que também pode partir da limitação das minhas leituras. Como eu li recentemente um livro do Juan Pablo Villalobos, autor mexicano, que também fala de imigração na Espanha, eu fiquei com a impressão de que, por mais que ele fale também de xenofobia, de falta de oportunidade, né, de conflitos entre pessoas de nacionalidades diferentes,
que a brutalidade é muito mais pesada do livro dessas autoras, né? A Brenda Navarro aqui tá falando de imigração, a Fernanda Melchior não necessariamente, ela tá falando de uma situação dentro do México mesmo, mas uma visão de pobreza, abandono e violência que elas, na minha opinião, expuseram assim de maneira muito escancarada. Eu não sei, se for pra falar de um autor que tratou de violência também na América Latina, eu me lembro do Bolanho, né? Talvez eu não tenha lido tantos, tenha outros que eu não tenha lido, né? Acho que talvez os autores latino-americanos que eu li não tenham se debruçado tanto sobre essa questão, mas é uma questão que nas escritoras parece muito presente, porque está presente na literatura da Mariana Enríquez também, de certo modo está presente também na literatura da Samantha Schweblin. Então, essas autoras da América Latina têm criado excelentes ficções a partir desse lugar muito difícil, desse lugar de vivências muito brutais. Eu fiquei muito impressionada, descobri que ela tem um outro livro publicado aqui, que é o Casas Vazias, até o pessoal comentou lá no clube, inclusive a discussão do Ler Mulheres foi excelente, e eu já quero ler o Casas Vazias, porque eu amei Cinzas na Boca, assim, livro brutal, mas excelente. Por último, eu li Moradas em Edição, livro de Priscila Pinheiro, poeta cearense, que saiu pela Caravana Editorial. A Priscila me mandou o seu livro, muito obrigada. A Priscila vem com o marcadorzinho que a gente ama, né, marcador combinando, vou mostrar uma fotinha dela aqui, uma poeta bem jovem, e ela me mandou com dedicatória, fofa. E esses poemas dela, eles fazem uma discussão em torno da casa, né, do tema da casa, da morada, então dessa ideia de uma morada afetiva e de uma morada sólida, de uma memória de morada familiar ou de uma morada sozinha, de uma morada em trânsito, né, tem muito a ver com essa coisa da morada em edição. E assim, eu gostei muito de vários poemas. A Priscila é publicitária e eu acho que ela tem tudo aí para despontar como uma poeta bastante ativa, profícua. E eu separei um poeminha para ler, que é o Marrom Cupim. Aquela árvore já foi ameaçada de morte. Plantada pelo pai de uma das donas do prédio há mais de 50 anos, faz sombra para os moradores e há um tempo abriga também cupins. Já virou reclamação na ata de reunião da síndica, queixa entre vizinhos, conversa entre um andar e outro e até pedido de demolição por interfone. Alguns cortes já foram feitos, mas os cupins sempre traçam um caminho secreto, alinhavando casas de quem nunca se viu, além do típico oi de elevador. Ninguém sabe se o que sustenta é a estrutura do prédio ou o contrário. A ruína também é uma construção. É isso, então fica aí a indicação, mais uma poeta nordestina pra gente acompanhar. E essas então foram as leituras concluídas esse mês. Me digam aí se vocês já leram alguns desses livros, e o que vocês acharam, e o que vocês têm lido, quais foram os pontos altos da leitura de vocês no mês de agosto. E muito obrigada sempre pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Um beijo grande, até a próxima. Tchauzinho.